Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui para a nossa conversa sobre inteligência artificial e conhecimento. É a nossa sexta conversa e a última das que temos marcadas deste ciclo, onde já trabalhámos questões muito diferentes, desde a democracia, ao trabalho, à acessibilidade. Portanto, já fomos aqui, andamos a navegar por uma série de temáticas e agora para a última conversa decidimos optar pela temática do conhecimento, que, tal como as outras, é uma temática muito ampla, muito lata, assim, com muitas definições possíveis, e achámos que era o momento certo para esta conversa. Não sabíamos nós que o Papa ia dedicar a sua atenção à inteligência artificial, senão ainda tínhamos sublinhado mais essa intenção, mas porque queríamos também que a inteligência artificial e que este hype já se fosse consolidando de alguma forma, para conseguirmos antecipar algumas linhas do que é o futuro da tecnologia, e porque também, como é um tema muito amplo, queríamos que resultasse um bocadinho no final deste ciclo. Sem mais demoras, apresentando aqui os meus ilustres convidados, começo pela Carolina Flores, que é filósofa e professora auxiliar de Filosofia na Universidade de Lisboa, é investigadora e escreve sobre conhecimento e ignorância, área onde também desenvolveu investigação e pesquisa, não só cá em Portugal, aliás, mais até nos Estados Unidos. E à minha direita, o Vânia Baldi, professor no Departamento de Sociologia do ISCTE, doutorado em Itália em Ética e Antropologia e também coordenador do Obercom. Fazendo um à parte, é a primeira vez que eu encontro tanto a Carolina como o Vânia assim a falar em público, mas já falámos algumas vezes sobre estes temas e outros parecidos, e portanto tenho muito gosto em ter-vos aqui aos dois. Já agora podem encontrar o trabalho da Carolina em revistas como o Shifter. Eletra, tens algum na Eletra? Tenho uma Eletra. Pronto. Vânia podem encontrar também na Eletra, no Shifter ainda não, mas estamos a tratar disso, assim no futuro próximo. E também tem 2 livros publicados, o Direito a Não Ser Desinformados, certo? E o Optimizados e Desencontrados. Portanto, se quiserem depois aprofundar algumas das ideias que vamos explorar aqui hoje, sintam-se convidados a fazê-lo. Aqui, como vocês sabem, é um tema muito, muito grande, muito amplo, não é? É sempre difícil desenvolver tudo. Posso-vos confidenciar que enviei as perguntas aos meus convidados em um resumo e ambos disseram que tínhamos material para fazer um ensaio. Pensámos em fazer uma sessão de escrita colaborativa, mas vamos então tentar começar aqui a desbravar algum terreno. A ideia é ser uma conversa muito descontraída e irmos explorando ideias, porque certezas sobre a inteligência artificial os CEOs das empresas já têm muitas, não é? E portanto nós vamos aqui partilhar um bocadinho as nossas dúvidas, as nossas perspectivas. Sem mais delongas, passando aqui às minhas questões, às minhas divagações, digamos assim, queria começar por fazer situarmos a inteligência artificial e o espaço que a inteligência artificial generativa, não é? Que é a última moda que temos falado, vem ocupar. Porque aquilo que se tem dito muito é que a inteligência artificial generativa é um grande avanço face ao que acontecia anteriormente, porque permite a automação de trabalho sobre o conhecimento, ou sobre a informação, não é? O processamento de informação, e eu queria vos ouvir e saber se para vocês isto é um exagero, porque a inteligência artificial ainda não tem essas capacidades, ou se de facto já vem um princípio desta substituição, eu não gosto deste termo, mas desta artificialização a acontecer. Não sei quem é que quer começar. Já tens como quiser. Podes começar se quiseres. Então, se é um mensageiro, não é? Se é um mensageiro, esta ênfase, essa enfatização é sempre lembrarmos que inteligência artificial é mesmo uma designação de marketing. Foi cunhada nos anos 50 para alguns investigadores que queriam destacar-se face ao conceito de cibernética que estava a ser explorado, desenvolvido por parte de outros cientistas, e estes outros cientistas queriam tornar a própria investigação exclusiva, não queriam convidar os colegas que trabalhavam no âmbito da cibernética, então pensaram que a inteligência artificial fosse uma ótima maneira de poder competir com a ressonância do conceito de disse há bocado? Cibernética. Exatamente, de cibernética. E é um conceito que, de fato, sobre o qual está a ser investido
muito dinheiro, muitíssimo dinheiro. Curiosamente, em primeiro lugar, pela defesa americana, pela NASA americana, pela FBI, pela CIA, 95% dos financiamentos recebidos entre 2018 e 2022 por parte da Microsoft, Alphabet e Amazon é dinheiro que vem da segurança do Estado americano. E nós temos uma narração que vem do marketing, na realidade, que a inteligência artificial é algo que vem agilizar, acelerar, automatizar, magicamente melhorar toda a nossa relação com o trabalho, o conhecimento, a vida do entretenimento. Não há dúvidas que há um salto como modelo de design e de computação face aos instrumentos digitais que utilizamos há uns anos atrás. Temos muitos mais dados, uma potência de cálculo muito maior. É um design que simplifica ainda mais a interação com os dispositivos. Contudo, agora depois vamos ver se de fato toda esta potência representa exatamente um salto revolucionário ou se é apenas um software mais poderoso, não é? Do que tínhamos ou tivemos até e continuamos a ter, utilizando outras ferramentas, aplicações, smartphones, ou motores de busca, redes sociais. Mas, em primeiro lugar, é para mim muito importante dizer, é um conceito de marketing, publicidade dura e pura. Se nós sacudirmos este slogan e deixarmos cair a pó de... Não sei se lembra do conto do Peter Pan, não é? Onde há aquela protagonista que se diz: se tu deixas de acreditar nas fadas, as fadas perdem magia. E, portanto, nós, se deixarmos de acreditar na narrativa constantemente reproduzida também pelos mídias sobre mais um admirável mundo novo, que é a inteligência artificial, nós damos conta que é um software cuja origem é de cariz militar. 95% dos financiamentos nos Estados Unidos, de fato, em Gaza, foi um grande laboratório para utilizar tecnologias militares para ver quanto fossem fiáveis, testar. Não custava nada, era pele escura, pobres, portanto, qual é o problema? Vamos lá testar esta tecnologia em desenvolvimento. E, contudo, automatiza muito também armas, drones e, como vamos ver a seguir, conhecimento. O problema é ver se esta automatização é algo que aumenta a nossa inteligência ou, pelo contrário, pode atrofiá-la. Gosto de apontar esta ideia de inteligência artificial como uma etiqueta de marketing que inclui muitas coisas. Acho que, obviamente, o que nós pensamos todos imediatamente são modelos largos de linguagem, coisas como Claude, ChatGPT, que funcionam como chatbots. Obviamente, a partir daí, também se estão a desenvolver, e isso vai acontecer cada vez mais, é uma parte onde está a haver muito investimento, software que é construído nessas bases, mas com aplicações mais específicas. E depois temos também, claro, coisas como modelos que nos permitem pensar em como se dobram as proteínas, ou modelos especializados em programação ou em demonstrações de matemática que já existem. E eu não sei o que é que vocês dois acham, mas eu acho que é importante nós repararmos, e isto é separado da ideia de se os modelos são realmente inteligentes e o que é que isso quer dizer. Acho que é importante começarmos por reparar que os modelos, penso eu, já têm capacidades que são bastante impressionantes. Não estou aqui a dizer comparações com humanos, acho que isso é bastante complexo, depende de que humanos estamos a falar também, e de que contextos de uso. Mas os modelos já são impressionantes, e a automação de trabalho intelectual não quer dizer que o trabalho intelectual seja feito sem haver nenhum papel para os humanos. Acho que aqui a automação muitas vezes é as coisas certas tarefas tornarem-se mais rápidas, ou certas tarefas substituirmos outras ferramentas por ferramentas como Large Language Models.
Aqui um exemplo que me pareceu interessante sobre o qual estava a ler isto foi há 1 ou 2 semanas que a OpenAI, donos do ChatGPT, publicaram que tinham conseguido, com um destes modelos especializados, demonstrar uma chamada conjetura da distância de unidade de Erdős, que há 80 anos que estava por resolver. E obviamente pode-se dizer que não foi tipo que tenha inventado o modelo, uma técnica matemática totalmente nova, mas foi buscar técnicas que já existiam em vários ramos de uma forma nova, que não tinha sido feita por nenhum matemático. Entretanto, a prova foi limpa, simplificada e desenvolvida por matemáticos humanos, mas já há aí algum sinal de realmente automação mesmo em tarefas intelectuais que são muito sérias. Agora, isso é o ponto onde estamos agora. Os modelos também estão a mudar aquilo que fazem, como estão construídos, como podem ser aplicados muito rapidamente. E acho que é importante pensarmos nisto na automação como uma coisa que acontece em gradiente, que se vai automando algumas tarefas ou partes de processos que temos em empresas ou na academia. Isso não quer dizer automatizar o processo inteiro, mas sim que certas partes, se calhar, começamos a automatizar aos bocadinhos. Eu posso dar exemplos do meu trabalho. Eu uso, às vezes, modelos de inteligência artificial. Por exemplo, se eu tenho de escrever um teste de resposta múltipla para uma cadeira de pensamento crítico, eu posso escrever um teste de resposta múltipla ou posso pedir a um modelo de inteligência artificial que o faça e depois rever. E, na verdade, isso é uma forma de automatização porque me reduz, talvez, demora 1/4 do tempo que demoraria a fazê-lo se fizesse eu de raiz, porque estar ali a pensar em exemplos e tal, ainda demora um bocado de o que é que vais pôr nas várias linhas de resposta, isso ainda demora um pouco de tempo. Portanto, eu acho que a automatização já está a acontecer. E acho que isso se nota ainda mais em meios como a programação, onde aí também temos alguns dados do mercado de trabalho que indicam que está a acontecer alguma automatização. Se isso é bom ou mau é uma questão que eu acho que é muito complexa. Acho que falta abordar essa parte. Mas... Sim, eu queria tocar aqui nos pontos que eu tenho graça, porque há mesmo um vídeo do John McCarthy, que é o inventor do termo da inteligência artificial, ele próprio levanta-se na audiência para dizer não, é só para avisar que eu criei o termo porque eu precisava de financiamento para a minha investigação. Portanto, não é segredo para ninguém. A pessoa que criou o termo em 1955, não é? E tem graça porque já na altura, em 55, 56, eles achavam que iam fazer a automação da linguagem por completo e tudo mais. Isso está escrito também na carta do Dartmouth College, é uma coisa muito interessante. Eu acho que aqui depois tu fizeste a desconstrução desta ideia da etiqueta versus a ferramenta, e esta é uma coisa que eu tenho notado muito, que é há um paper que eu gosto muito que diz que os softwares não são só o software, mas a narrativa que se cria em torno do software. E eu acho que essa é uma ideia que é fundamental para nós abordarmos a inteligência artificial, porque aqui parece-me que entramos numa lógica um bocadinho paradoxal, que é quanto mais tu acreditas na ferramenta, pior a vais utilizar. Não é? Não Quanto está, mais está gostas, comprovado. Está estudado, sim. Pronto, quanto mais gostas da ferramenta, e eu acho que isto também pode ter aqui um bocadinho a ver com a deteriorização da nossa própria relação com o conhecimento e com a ideia de inteligência, não acham? Que pode resultar um pouco, nós estamos na internet, estamos habituados a consumir o conhecimento nas redes sociais, não é? Tudo fragmentado, entregue por algoritmos. Se vocês acham que a inteligência artificial também exerceu esta ilusão em nós, esta hipnose em nós, um bocadinho por estarmos neste lugar, de já estarmos muito habituados ao conhecimento fragmentado, fractalizado, não é? Imerso. Se vocês veem esta inteligência artificial... Talvez podemos dizer que todo o discurso sobre a inovação tecnológica, todo o discurso sobre a inovação tecnológica desde o final dos anos 90, podemos dizer, talvez ficou como o único grande discurso. Quando eu digo grande discurso, quero dizer aqueles que alguns filósofos chamaram de grande narração, grand récit, ideologias, não é? Já não temos mais uma dialética entre ideologias alternativas, não é? Liberalismo, socialismo, ou outras narrações ligadas, não sei, ao movimento ecologista ou a alguns movimentos religiosos. No fundo, o que orienta a nossa percepção de futuro, de promessa, não quero dizer esperança, porque me parece exagerado, mas talvez também, é tudo aquilo que tem a ver com a inovação tecnológica. Somos
desde aquela época, bombardeados por notícias que constantemente assentam numa maravilhosa promessa de futuro que acontece todos os dias e que não pode que ser cada vez mais promissor, porque ali está embutida, não é? Uma lâmpada de Aladino que vai realizar todos os nossos sonhos, não é? E podemos, sem problemas, comparar a diferença, a discrepância entre a promessa e a realidade, não é? Só pensarmos, temos um mundo onde a riqueza começou a ser mais distribuída, ficou mais equitativo os princípios, não é, que gerem as relações entre vários grupos sociais, étnicos, culturais. Temos um mundo menos poluído, mais desenvolvido, portanto, em prol do nosso melhor bem-estar. São perguntas retóricas, mas a coisa extraordinária é que nós continuamos a apostar neste sonho que todos os dias é replicado por pequenas notícias ou notificações automatizadas, não é? que recebemos sem querer receber. E, portanto, não sei se respondi à tua pergunta, mas uma das razões pelas quais acabamos por pensar que daí é que vem o bem, o melhor, é porque há um deserto ideológico, de programas éticos, políticos, culturais fortes, e a inovação tecnológica parece ser o único pilar à volta do qual as outras possibilidades vão a reboque. Se queres acrescentar uma coisa? Sim, várias coisas. Parece-me que é verdade que assim, os únicos grandes projetos utópicos que são apresentados assim com força como realmente potencialmente implementáveis vêm realmente de um pouco dos grandes magnatas tecnológicos. Elon Musk e as suas fantasias de chegar a Marte, umas ideias tecnolibertárias à volta de criptomoedas numa altura, por aí fora. Mas a coisa que é curiosa é que, embora concordo contigo, Vânia, que assim, são as únicas utopias que andam por aí de forma viva, ao mesmo tempo acho que há muitíssima gente a quem não lhes parece nada uma utopia, incluindo gente que está e muitos de nós que podemos estar muito tempo em redes e por aí fora, mas acho que existe quase um consenso generalizado que isso não está a melhorar as nossas vidas, embora não exista assim uma noção de uma alternativa a circular por aí. Por isso acho que sim, são as únicas utopias, mas para muita gente, acho que há muita gente que não acha que sejam realmente utopias. Eu queria pegar também mais na ideia que tu disseste, tipo, um pouco da fragmentação do conhecimento online, essa última parte. Uma coisa que te queria perguntar é quando mandaste as perguntas, vou pôr um pino nisto, que falas muito da deterioração da nossa relação com o conhecimento. E isso me pôs a pensar um pouco, ok, mas o que é que nós vemos como a relação que gostaríamos de ter com o conhecimento? Porque se estamos a falar de deterioração, temos um pouco algum modelo do que é que seria um cenário menor. E eu fiquei a pensar, eu realmente também não sei exatamente, mas acho que é uma pergunta muito importante. Também não é, acho eu, não é? Pelo menos não achamos que isso vai ser o que toda a gente está a fazer todo o tempo. Mas acho que sim, com uma coisa que acontece com as dinâmicas em redes e também um pouco, já é um pouco clichê, mas com a quantidade o acesso a uma quantidade enorme de informação que temos, é que somos sistematicamente encorajados a, de alguma forma, priorizar tipo o volume, tipo muita informação, absorver muita informação, mesmo que não esteja relacionada, mesmo que não a relacionemos uma com a outra, mesmo que não aprofundemos muito. Acho que isso há forças estruturais nessa direção, que se vê em redes sociais, que acho que também se vê mesmo na investigação, em que obviamente com o acesso muito fácil, é tipo tudo o que já alguma vez foi publicado, as expectativas de conseguires falar com tudo o que já foi publicado também aumentam. Portanto, acho que talvez haja aqui uma mudança cultural por causa de mudanças no nosso acesso à informação, passarmos a ter acesso a muito mais, de privilegiarmos de alguma maneira a ideia que temos de conseguir estar a responder a tudo e ter resumos de tudo e chegar a todos os lados, que obviamente é impossível para qualquer ser humano, e um pouco, de alguma maneira, o que os modelos, os chatbots podem vir fazer por nós é responder a essa ânsia que foi criada de conseguir chegar a tudo. Que é, ok, eu não vou conseguir ler os artigos todos, mas consigo agora muito mais rapidamente fazer uma pergunta e receber um resumo
do qual consigo extrair alguns pontos para citar no contexto em que preciso. Ou seja, acho que foi criada um pouco uma necessidade de conseguirmos resumir tudo e ter acesso a tudo, ao qual somos demasiado pequenos, cada um de nós, para conseguir responder, e surge esta ferramenta que agora de repente nos permite fazer isso que estávamos a ser encorajados a fazer, que é tipo, ok, tenho aqui tudo resumido, sem ter de passar o que seria realmente horas e horas ou muitos dias a pesquisar e a ler e a falar com pessoas. Há um pouco aqui a criação de uma necessidade e depois surge um modelo que responde exatamente a essa, mas que haveria realmente outras formas de nos relacionarmos com o conhecimento, formas mais, de alguma maneira, mais humildes e que valorizam mais a perspectiva localizada de cada um. Pensar, ok, cada pessoa não pode chegar a tudo, mas vai chegar a algumas coisas e a um certo meio social e a partir daí desenvolver uma perspectiva que pode ser distinta e valiosa à sua maneira, sem ser tipo uma visão quase tipo de uma perspectiva divina, de conseguires abarcar tudo de uma só vez. Pois eu estava a ouvir e a pensar também que essas próprias necessidades de automação foram criadas Exato. em parte, mas em parte também talvez por esta ideologia tecnosolucionista, não é? Porque, por exemplo, a ciência também começa a ganhar muita coisa do número, quando começam a haver redes, a haver indexação, a ver todo este universo que é muito dessa linha. E eu estava a pensar, estavas a falar, Vânia, estava-me a lembrar de um artigo do Weizenbaum, que é um grande crítico da inteligência artificial dos anos 70, em que ele dizia que ele tem um artigo chamado Pesadelo Computacional, e ele dizia, desde que inventaram a inteligência artificial, deixámos de perguntar para quê e passámos a perguntar como é que pode ser menos mau. E então a lógica é um bocadinho esta, não é? Continuas a programar e mesmo que em alguns instantes não se tenha perfeita noção de para que é que se está a desenvolver de determinada coisa. E eu ia pegar nesta ideia que falava anteriormente, porque há um livro muito interessante, não sei se conhecem, que se chama The Social History of Artificial Intelligence, do Matteo Pasquinelli, em que ele diz uma coisa muito engraçada, assim meio provocador, meio sério, que ele diz que a pessoa que melhor descreveu a inteligência artificial atual foi o Friedrich Hayek. Ele diz que o Hayek, autorregulação do mercado, com a ideia da autorregulação do mercado, antecipava o que é esta tecnologia, quase como se esta tecnologia fosse uma autorregulação do conhecimento, não é? Uma coisa que é tão grande que de repente se autorregula. Eu queria vos perguntar se de alguma forma, não é? Vocês já afloraram um bocadinho isso, mas se para contrariar estas tecnologias é preciso resgatar, ou seja, a autorregulação pressupõe que algo é tão complexo que se regula sozinho e pressupõe uma eliminação das diferenças e das especificidades locais, não é? E eu queria vos perguntar também, porque são têm os dois contextos de educação e de partilha de conhecimento, se sentem que é preciso também resgatar alguma dessa essência do conhecimento, não é? De percebermos que o conhecimento é uma coisa localizada, não é uma coisa prescritiva que sirva o mesmo tamanho que serve para todos. As minhas perguntas são... Sim, então... Vamos ver como é que... Em primeiro lugar, essa questão da relação que nós começamos a ter com o conhecimento desde que temos um acesso, podemos dizer, quase infinito a fontes de informações, de conteúdos, já desde antes, quando começou a surgir a internet, eu lembro-me que todos baixávamos filmes ou músicas em arquivos, centenas, milhares de músicas, que nunca víamos, nunca ouvíamos, não é? Era como se nós transferíssemos e projetássemos numa máquina o prazer não é, do conhecimento. Na realidade, nós guardávamos, não é? Era como meter no cofre algo que depois não utilizávamos. Era um paradoxo gerado provavelmente pela sobreabundância dos conteúdos. E já também na época dos mídias de massa, até antes da cultura digital tornar-se o nosso dia a dia, dizia-se que o problema de termos muita informação tinha gerado novos processos de ignorância, não de conhecimento. Ou seja, o fato de saber muita coisa, mas nada acerca delas. Termos, não é, informações, mas depois não sabermos de fato essas informações como as camadas, não é, à volta, os contextos, as histórias, as comparações, os cruzamentos. E, portanto,
qual é que pode ser um dos riscos deste conhecimento ser constantemente filtrado e personalizado, porque cada utilizador, não é como educado pela máquina e ao mesmo tempo o utilizador faz entender a máquina como é que quais são as suas expectativas, os seus modelos de conhecimento. Então, a ideia pode ser que esta fragmentação continue, não é, a tornar-se cada vez mais exclusiva, impermeável às outras fontes de conhecimentos ou outras pessoas, com os quais começa a ter menos ocasiões para partilhar o conhecimento. Porque cada um, sobre qualquer aspecto da realidade, vai ter uma versão talvez um bocado mais afunilada, personalizada. Naturalmente eu não quero generalizar, porque é naturalmente um dispositivo tecnológico que permite, sem dúvidas, fazer muito melhor muitas tarefas, como estava a dizer a Carolina. Mas, mais uma vez, se tiveres um bom background de conhecimento, consegues reconhecer o que merece ser e como, eventualmente, pôr a máquina a funcionar. Senão, podes ficar refém do que a máquina te propõe, como eventualmente fosse um Vangelo. A pergunta era gigantesca, portanto não me lembro se andei Sim. Faz parte do espírito contrariar. Mas pronto, uma coisa que eu queria também dizer, sempre em relação a esta questão do discurso e da narração sobre a inteligência artificial. Há bocado eu disse, marketing é apenas um software mais poderoso do que os anteriores. E lembrei-me do Kamala Harris, que durante a campanha eleitoral disse, nós temos os nossos dados na cloud, e ela apareceu. O que é uma nuvem? É um computador gigantesco que está num quarto gigantesco, né, onde é armazenado muita informação, muitos dados, e que requer toda aquela água, energia que daqui a pouco não permitirá a nós, todos nós, de tomar banho, porque a água, em muitos países, deve mesmo decidir, cultivamos arroz ou damos água a um data center? O que pode ser mais rentável? Portanto, também faz parte da narração esta ideia de uma tecnologia que agiliza e torna, podemos dizer, imaterial a relação com o mundo. Portanto, este é outro aspecto sobre o qual, muitas vezes, a comunicação social fala de vez em quando. A não ser que tu buscas esta informação, porque encontras esta informação, ok? Só que deves buscar. Sim, olha, parte desse mesmo ecossistema da fragmentação da informação, não é? Tu ouves uma notícia que diz que a inteligência artificial descobriu não sei o quê, e depois no telejornal da próxima semana, se calhar vão dizer que a inteligência artificial está a competir pelos recursos. Não é? Mas é como dizia o Bruno Latour, não fazem a linha entre uma coisa e outra, e para a pessoa que está, para o espectador que está a ver, fica mais difícil depois unir os pontos, não é? E eu mesmo... E por outro lado, acontece muito, tu estavas a mencionar o problema do Edros, não é? Da geometria, e eu lembro-me de um tweet que me veio logo à cabeça, que dizia, as pessoas dizem que a inteligência artificial gasta muita energia, mas para resolver este problema gastou tanta energia como para cultivar 3 amêndoas. Ou seja, aquela sessão de prompt específico gastou 3 amêndoas, não é? Esqueceram-se foi dizer que tiveram que fazer muito, esqueceram-se de dizer, não, nunca vamos saber, porque isto não vai ser revelado nos dados, quantas sessões é que tiveram que fazer anteriormente até chegar àquela, não é? Quem era a pessoa, qual era o nível da pessoa que estava a interagir com o chatbot para chegar àquele resultado, e portanto há toda aqui uma dimensão do truque de magia, não é? Da grande narrativa que nos vai sendo escondida. Não sei se querias acrescentar alguma coisa aqui nesta... Estou a tentar, estava a tentar lembrar-me da linha, tipo, a linha inicial da tua pergunta e assim dos comentários do Vânia também, que vinha um pouco de uma certa ideia de uma fragmentação do conhecimento. Sim, de uma fragmentação e de termos de voltar a perceber que os conhecimentos são situados, não é? E são localizados, não é? Sim. Não é como um mercado global. Sim. Acho que há aqui uma distinção, assim, uma distinção destas chatas da filosofia, que pode ser um bocado útil, que é a epistemologia faz uma distinção assim standard entre conhecimento e compreensão.
A ideia é conhecimento, podemos pensar quase como tipo os factos que tens armazenados, vá. Compreensão é outra coisa. Compreensão implica a pessoa relacionar vários factos no mesmo domínio, saber tipo manejá-los para objetivos próprios, saber raciocinar a partir deles, saber no fundo navegar dentro de um certo contexto. E acho que possivelmente temos uma mudança cultural com o acesso a muita informação que talvez valorize mais esta coisa de tipo teres acesso a mais dados e às vezes também certas tipo relações quase associativas entre informação, que é um pouco como funcionam os algoritmos de recomendação, e talvez haja tipo menos valorização cultural desta coisa de desenvolveres compreensão de uma área que muitas vezes é uma coisa um bocado tipo chata e difícil de fazer. Tens mesmo que te sentar, pensar, estar a ler muitas coisas, falar com gente, encontrar dificuldades no teu caminho e por um lado, o que às vezes a inteligência artificial, os modelos de linguagem nos propõem é que nos vão tipo dar essa compreensão diretamente. Tu fazes a pergunta e já te traz a compreensão, só que a compreensão no fundo é uma capacidade cognitiva que nós próprios desenvolvemos e ser-te oferecida uma descrição que relaciona várias coisas do mesmo domínio, muitas vezes acho que nos pode dar a ilusão de que nós próprios estamos a compreender uma certa área sem a estarmos realmente a compreender, porque não desenvolvemos nós próprios a capacidade de construir as nossas próprias ligações entre itens de conhecimento que no fundo colecionamos. Isto é um fenómeno muitas vezes mais geral, tipo, isto também está estudado em coisas sobre educação, que é muito fácil nós quando estamos a estudar ou a aprender uma área termos a ilusão que já compreendemos um pouco por cá, ok, eu quando leio isto sinto que percebo, o que não quer dizer que consigas tu depois ir buscar o conhecimento que precisas para resolver problemas dentro dessa área. Isso é uma coisa mais complicada. Acho que há uma parte do problema com certas partes do nosso desenvolvimento, das nossas capacidades cognitivas ou da relação que temos com o conhecimento, que pode vir daí, de termos, no fundo, uma máquina que produz a impressão de compreensão sem realmente nos dar compreensão de muitos temas. Até a palavra, essa liga-se muito com a ideia de inteligência, no fundo, não é? Porque a etimologia, uma das etimologias da palavra inteligência é interlegere, que é mesmo pode ter várias dobras semânticas. Por exemplo, ler entre linhas, não é? Saber ler entre coisas, saber interligar coisas aparentemente desconectadas, longínquas, mas é saber escolher entre várias coisas, eleger, não é? Escolher entre coisas e separar coisas, portanto, que aparentemente estão muito próximas. Ou seja, tudo isso é o resultado, não é, de uma experiência que nos torna, a nós seres humanos, inteligentes, porque somos, de alguma forma, no dia a dia, capazes de aprender a escolher entre, ler entre as linhas, não confundir coisas, separá-las. Agora, isso tudo é um processo de aprendizagem que, se automatizado, nos priva deste processo. E, portanto, atingimos facilmente um objetivo. Qual é a resposta a esta questão? Qual é o resultado? Como é que eu vou atingir este objetivo? Mas a falta deste processo é o sal da nossa, podemos dizer, capacidade humana de sermos humanos. E, portanto, este é um desafio interessante porque, podemos dizer, é um problema clássico, histórico, de toda a nossa civilização. Sempre foi dito, a civilização baseia-se numa transferência numa delegação de tarefas que são automatizadas nas máquinas, ou seja, um processo constante de exoneração do nosso cansaço cognitivo, da nossa fatiga física, que é transferido nas máquinas. Este tempo, este processo, este cansaço, se desenvolvido pelas máquinas, nos torna, não é, mais parcialmente, mais ou potencialmente mais poderosos, porque libertamos tempo, espaço, e podemos dedicar mais tempo à criatividade, ou novos conhecimentos, que em parte é verdade, É verdade que a calculadora nos tirou
aquela capacidade, não é, de fazermos contas de uma maneira que antes, ou que o GPS nos, como dizer, destreinou a orientarmos-nos, não é, intuitivamente no espaço. Que o Google tenha talvez afetado a nossa capacidade de memorizar coisas, porque de qualquer forma está sempre tudo à disposição, já não temos que ter fazer aquela fatiga, aquele trabalho de memorizar. E portanto, o processo de automatização da inteligência artificial, que dá respostas de uma maneira automatizada, também desafia esta plasticidade mental que talvez é menos desafiada a ser plástica, não é? Portanto, é um problema clássico da nossa relação com a tecnologia. Agora, a questão é se o entorno, o contexto da utilização dessa tecnologia é um contexto laboral que me premia pela velocidade ou pelo número de tarefas e objetivos que eu consigo atingir em menor tempo possível, então eu ali estou a ser desafiado a ser menos inteligente, mais, não é? Podemos dizer, alguém que está a auxiliar a tecnologia e não a tecnologia que está a auxiliar a mim próprio. Este é um bocado o risco. Portanto, o contexto social dentro do qual essa tecnologia depois é utilizada. Se é para otimizar tudo, nós tornamos funcionários de uma máquina, não é? Se é para criarmos, eventualmente, algo, pode ser o contrário. Pronto, deixo aqui a... Sim. Sim. Sim, eu estava... queria mencionar só um exemplo que me veio à cabeça destas ilusões de compreensão que as interações com LLMs nos dão. Acho que uma delas, que nos vai ser muito óbvia a todos, é este género de formulação que diz: isto não é X, é Y, que agora aparece em todo o lado nos textos escritos por LLMs, e que nos dá precisamente essa ideia que compreendemos, porque compreendemos um contraste. Isso nos dá a ideia que já percebemos tudo sem termos percebido. Concordo muito com as tuas reflexões, Vânia, sobre a automatização e um pouco até que ponto, perdemos este trade-off entre perder certas capacidades a nível individual, muitas vezes exatamente por pressões externas de sermos incentivados a ser mais eficazes, a produzir mais, mesmo que seja de qualidade mais baixa, entre esse trade-off, entre essa dimensão e depois uma dimensão que é realmente até que ponto é que isto nos pode libertar tempo para outras tarefas. Eu penso que aqui o risco que é difícil de articular é um pouco, vamos tentar explicar como é que estar dependente do ChatGPT para te procurar a informação que precisas, para te organizar o teu raciocínio, para te sugerir ideias, para te escrever o que era suposto tu anteriormente terias tido de ser tu a escrever. Como é que isso é diferente de uma calculadora? É um pouco, acho que muitos de nós temos a intuição que há aqui uma diferença profunda, que estas ferramentas nos estão a, de alguma forma, automatizar, tirar espaço de pensamento para mais coisas do que uma calculadora nos tirava. Eu acho que essa é um pouco a ameaça. Não é muito fácil de articular, de articular esta intuição de que há aqui uma diferença muito, muito clara, mas talvez tenha precisamente a ver com a ideia que não automatiza apenas uma tarefa que queremos fazer, mas se nós quisermos, ou se formos pressionados a fazê-lo em lugar de trabalho, pode, no fundo, quase automatizar todos os passos de pensamento que teríamos de fazer para simplesmente pormos uma pergunta quase que nos foi dada e extrairmos a resposta. Obviamente, quanto mais fazemos isso, menos qualidade tem a resposta, mas em certos contextos isso obviamente pode servir, depende o contexto pode exigir só que tu entregues uma porcaria qualquer que dê uma resposta, mesmo que não seja uma resposta muito cuidadosa. E acho que é por aí pensar este trade-off entre até que ponto é que nos libertam para as tarefas mais complexas que vão surgir e agora vamos ter mais espaço para elas, e até que ponto simplesmente seremos apenas pressionados a usar estas ferramentas vez e vez e nos tiram espaço de pensamento. Acho que também está um pouco por ver e depende de fatores políticos, não só tecnológicos. Tu dizias a expressão, uma porcaria qualquer serve, não é? Yeah. Eu lembro-me imediatamente do Bullshit Jobs do David Graeber, não é? Porque acho que
o paradoxo em que nós estamos é um bocadinho esse, não é? Tipo, parece que esta tecnologia é muito boa para certas tarefas que são más, não é? Esta tecnologia é muito boa para produzir muitos papers, mas será que devíamos produzir muitos papers? Exato. Então, E será que os papers serão bons? ou será que Sim. os papers serão bons? Ou será que... Há aquela, não sei se conhecem uma história que é a história do o especialista em inteligência artificial que ninguém conhece, que era candidato a reitor numa universidade em Salamanca, porque ele foi para a Ásia e na Ásia fez assim um quotation farming, não é? Ele conseguiu muitas citações de muitos alunos dele, muitas citações, então ele tinha o maior index da faculdade dele, mas no resto do mundo ninguém o conhecia como especialista em inteligência artificial. Então, eu agora já falei com a Carolina sobre isto, ando a ler um livro que é o Exocapitalismo, que diz que o capitalismo não quer saber dos humanos. Que já passámos à história, que o capitalismo se está a orientar sozinho. Parece que é um bocadinho isto que estamos a ver agora, não é? Parece que a inteligência artificial, em certa instância, que são as máquinas a ganhar uma certa autonomia, não é? Sim, mas precisa de crédito, de dinheiro, de consumo. Sim, a última instância precisa do dinheiro, não é? Que flua para lá. Temos que consumir, portanto, os humanos servem. Mas seja para ser triturados e ser esmagados. Sim, os humanos importam, há humanos a ganharem muito dinheiro com isto. Eu acho que nós devíamos passar a falar não só dos russos como oligarcas, mas dos ricos todos como oligarcas. E depois dizer o capitalismo, dizer os oligarcas, e a partir daí, ou seja, existe o Sam Altman, existe o Darren Amodei, existe toda Mark Zuckerberg, toda esta gente que estão a ganhar muito dinheiro. As máquinas não têm uma autonomia total, há gente que está a ganhar muito com isto. Eu dizia perguntar, como é que podemos reorientar este discurso? Porque, por exemplo, se nós fizermos a comparação com a calculadora, é fácil das pessoas perceberem, não é? Se nós metermos uma equação, já é impossível meter uma equação complexa numa calculadora diretamente, não é? Tem que se converter para a fórmula canónica, por aí. O problema destas ferramentas é que não é preciso fazer nada. A gente meta lá a porcaria que meter, ela vai responder sempre alguma coisa e vai responder sempre de uma forma que parece que está a dizer alguma coisa. E depois uma coisa muito interessante que acontece é que, por exemplo, o problema da geometria ou o problema das proteínas que se descobriu, o AlphaFold, não é? Nós canalizamos tudo para o mesmo lugar. Foi a inteligência artificial. E, por exemplo, ainda esta semana, o Demis Hassabis, o responsável pelo tal resolver o problema das proteínas, veio dizer que a pior coisa que aconteceu à inteligência artificial foi o ChatGPT. Não é? A pior coisa foi precisamente disponibilizar esta ferramenta para as pessoas. O Hassabis ainda parece ter assim um bocadinho de conhecimento. Como é que nós reorientamos isto? Isto é uma discussão que tem decorrido muito, não é? Há uma série de artigos chamado do Evgeny Morozov em que ele discute o que é que pode ser uma inteligência artificial socialista, em oposição à inteligência artificial capitalista, não é? Porque é fácil nós cairmos numa posição chamada rejecionismo, não é? Tipo, simplesmente, pronto, não vamos usar isto e não queremos, mas se calhar podemos estar a perder com isso. Como é que vocês acham que podemos reorientar esta discussão? Por exemplo, com os vossos alunos, como é que tentam reorientar esta discussão? É voltar a pôr a ferramenta no sítio, é voltar a dar valor ao conhecimento. Desculpem mais uma pergunta complicada, mas trouxe-vos aqui para apertar com vocês. Sim, está tudo em aberto. Eu tenho andado a estudar alguns estou a seguir alguns estudiosos da ciência da computação e do design de interação que estão a tentar traduzir tecnicamente questões de cariz pedagógica, de pensamento crítico, ética, política, tentando desenvolver modelos de interação com a inteligência artificial que são baseadas não na rapidez, não na... há uma palavra que agora não me lembro, que é aquela pela qual o sistema de inteligência artificial está sempre a dar-te razão. Sim. Ou está sempre a carinhar-te, Que pergunta brilhante fizeste. a ser muito amigável. Existe um termo, que agora não me lembro em inglês, mas tentar desenvolver modelos que não dão respostas, mas que tentam de provocar questões em quem coloca questões. Portanto, são modelos chamados de frictional AI design, por exemplo. Criar uma frição que intenciona ser produtiva. Tu fazes uma pergunta e o sistema te responde: por que estás a fazer esta pergunta? Justifica melhor quais são as razões pelas quais, com que bases. Né? Depois, não dá uma resposta, mas dá 2 a 3 hipóteses de respostas, alternativas entre elas. Explica por que escolherias uma ou, eventualmente, não uma outra. Portanto, é algo que tenta de
não de esgotar a pergunta com a resposta, mas de provocar, não é? O pensamento. Existem todas estas experiências mesmo para tentar de colmatar esta deriva de falta de competências, de perdas de competências ou de inibição de aprendizagem de novas competências. Porque imagine alguém que aprende a ser médico num hospital com sistemas de inteligência artificial e que deixa de assistir a consultas, interações com pacientes, cirurgias no lugar, aspectos diagnósticos que são muito demorados. Fala com colegas para comparar casos. É assim que se aprende a ser médico, não é? Se tu aprenderes a ser médico ou a tomar decisões num tribunal só através do que é um sistema automatizado dizer, tu estás a perder competências importantes, que são todas competências informais. Informais que requerem tempo, pausas, hesitações, erros. Aprender com o erro é fundamental. Ser desmentido por um colega é fundamental. Todos estes sistemas é como se inibissem este processo, se instalarem como, podemos dizer, tecnologias que são compradas e utilizadas em prol de um processo de aceleração, não é? Do trabalho. Agora posso ouvir um paciente em 2 minutos e não em 15. Ou agora tenho já uma resposta toda baseada em probabilidades estatísticas. Pode correr muito mal para o paciente, não é? Ou para alguém que está num processo judicial. Portanto, estas ferramentas consideram, de um lado, que estas tecnologias podem, de fato, auxiliar, tornar-te mais sábio, entre aspas, desde que não se transformem em atalhos, não é? Mas em algo que te vai chamar a atenção sobre mais alguma coisa sobre a qual pensar, eventualmente, não é? E nesse sentido, talvez o contexto ou o conhecimento situado volta a ser valorizado. Okay? Portanto, excluir. O conhecimento é muitas vezes, quando a compreensão vai para a subtração, não para a acumulação. Não é? Portanto, este processo de subtração pode ser eventualmente favorecido para também sistemas computacionais que te ajudam a raciocinar de uma outra forma, a raciocinar sobre outros aspectos, e não afunilar. Pois, até porque quando surgiu a própria internet, não é de muito tempo, mas li histórias de que havia uma fantasias de que podia ser o fim do mundo, não é? Depois nós assimilámos e de alguma forma, hoje em dia, é uma coisa, ninguém diz, foste procurar isto. É tipo, ainda há um bocadinho de preconceito com a Wikipédia, mas o Google já passou. Então, tipo, e tem graça a ver o problema com a Wikipédia quando tem tudo fontes e é tudo mais. E, portanto, é interessante nós pensarmos sobre isso. Não sei se querias acrescentar aqui alguma coisa nesta ideia de como é que se reorienta realmente esse discurso e tu que lecionas na área da filosofia. Sim. Para mim, reorientar a parte do discurso, eu acho que isto não é uma coisa que eu sinta que sempre posso fazer em sala de aula, mas acho que politicamente devíamos recentrar o discurso muito em questões económicas e de poder, e um pouco, temos estas ferramentas, há muito esta conversa do tipo, que capacidades têm, vai ser o fim do mundo ou não vai? Acho que há aqui uma questão que é do tipo, há uma concentração de poder e de dinheiro enorme num número muito reduzido de pessoas nos Estados Unidos que estão alinhados com uma administração fascista. E acho que aí é o ponto onde um bocado centrar o discurso. É tipo, temos aqui um pouco, de alguma forma, temos inimigos claros, não há aqui nenhum mistério porque é que isto é mau para a maior parte das pessoas, embora pode haver pedagogia à volta disso, e acho que o discurso devia ser cada vez mais reorientado à volta dessas questões de poder. Quanto à parte dos alunos, eu fiz uma experiência, tento normalmente fazer alguma experiência nas minhas aulas cada semestre, e tinha uma cadeira de filosofia com poucos alunos, eram tipo 15, de epistemologia, ou seja, estes temas vêm naturalmente, então pus-los a fazer
uma semana em que lemos algumas coisas sobre inteligência artificial e de-skilling e discutimos esses artigos, esses argumentos, e depois tivemos uma sessão em que os pus a eles, aos alunos, a desenhar, a pensar e a desenhar o que poderia ser regras para como é que eles poderiam ou não usar modelos de linguagem a desenvolver os seus ensaios finais para a cadeira e que materiais é que tinham de me enviar para o demonstrar. Ou seja, envolvi-os a pensarem nisso, a pensarem em porque é que vocês querem, até que ponto é que vocês querem usar estas ferramentas, porquê é que acham que isto é bom num sítio e talvez noutro sítio não deva ser permitido. E a discussão foi interessante, embora tínhamos só 1h30 ou 2 horas e não deu, teríamos precisado talvez ter tipo 6 ou 8 horas para chegarmos a alguma coisa assim muito clara, talvez mais, não é? Mas é isso, eu acho que para mim a parte com os alunos às vezes é abrir mesmo isto como questão da qual eles podem ter coisas a dizer, porque acho que neste momento é uma questão que na verdade nas universidades e nas escolas ninguém tem uma boa resposta a como integrar estas ferramentas, o que é que deve ser permitido, o que é que não deve, é basicamente impossível de controlar o uso ou não em trabalhos que sejam feitos em casa. Há um pouco uma tendência geral que às vezes é perfeitamente compreensível a passar tudo o que seja avaliações para basicamente exames em sala de aula, o que tem a vantagem de que realmente que se garante em princípio que não estão, que o trabalho é feito pelos próprios alunos e portanto talvez os motive também a terem eles pensar, ok, eu tenho de conseguir escrever isto ou responder a estes problemas sozinho. Mas isso, embora eu acho que isso possa fazer parte, não responde à questão completa, que é um pouco nós ao fazermos só esse género de avaliações e centrarmos esses métodos, também estamos a perder ferramentas que são importantes. Em filosofia e muitas das áreas das humanidades e ciências sociais, a ferramenta, tipo, um pouco historicamente, a ferramenta de os estudantes terem tempo para escreverem um ensaio por si sós, com tempo para pensarem, era uma ferramenta pedagógica muito importante e não é substituída por tê-los apenas a escrever coisas em sala de aula. Portanto, acho que aí, na parte da educação, eu acho que está tudo um bocado em aberto, ninguém sabe bem o que fazer. A experiência que eu fiz recentemente foi um pouco tentar envolver os alunos e ouvir o que é que eles diziam. Eles próprios também havia muito desacordo, não tinham muita certeza, é até difícil quase formular por separado os diversos usos que eles poderiam fazer destas ferramentas. E é isso, mas acho que há aí uma parte de pensar numa pedagogia também de encorajar as pessoas a fazer exatamente o que nós achamos que deve ser feito, que é refletir sobre para que é que eu estou a usar isto, que benefícios é que me traz, que problemas é que isso me pode trazer. Gostaria aqui de sublinhar uma coisa que tu disseste, do tempo como ferramenta, não é? Normalmente o tempo é mais um recurso, mas o tempo também pode ser uma ferramenta neste sentido. Há aqui uma questão, tu mencionavas a questão probabilística destes modelos, estes modelos são maioritariamente probabilísticos, embora alguns dos grandes avanços, por exemplo, do Edros, já não é só Deep Learning, não é só escala, pronto, é Deep Learning com neurosimbólico, portanto já há uma mistura de métodos e técnicas e tal, pronto, não vamos entrar por esse detalhe, mas eu faço alguns workshops, algumas questões, e uma coisa que eu noto bastante é, havendo uma predisposição para entender estes modelos, há uma certa literacia matemática que é importante para compreender estes modelos, para compreender a própria ideia de computação, não é? Porque a partir de compreender a ideia de computação é que nós podemos perceber o que é computável, o que não é computável, que é assim talvez a questão mais antiga até da própria ideia da inteligência artificial. E eu queria vos perguntar, assim mesmo para quase pergunta final, depois abrimos aqui ao público, se acham que também é importante, ou seja, não deixarmos o discurso todo refém da própria inteligência artificial, não é? Mas usarmos este exemplo quase para perceber como é importante as pessoas perceberem, por exemplo, o papel da matemática na compreensão, perceberem as diferentes, digamos assim, linguagens com que nós podemos descrever o conhecimento e a inteligência, porque quando uma pessoa percebe que aquele modelo é probabilístico, ela percebe para que é que o pode utilizar e para que é que não pode, não é? Pode não perceber completamente, mas melhora o seu entendimento. Ou porque a resposta tem aquelas características. Exatamente. Portanto, será que podemos usar isto meio como quase até exemplo, dizer, olha, estás a ver, isto é uma heurística probabilística, isto é outra forma de chegarmos a uma resposta. Acham que pode haver isso, ou isso é um bocadinho também... Não, então, há projetos, se utiliza muito nas ciências da computação,
também no âmbito das ciências humanas e sociais que trabalham sobre estas questões. Eu já disse o Deep Learning, existe o Machine Learning, que é uma visão, um método um bocado mais soft do Deep, mas existe também o Machine Unlearning, ou seja, máquinas de desaprendizagem, que, mais uma vez, vão no sentido de projetos que tentam desfavorecer que alguns dados sejam computados, que alguns conteúdos sejam equacionados no processo, que em poucas palavras, que a interação com essas tecnologias e os conteúdos que eles albergam e geram, possam proporcionar uma experiência, podemos dizer, menos antipática ou menos empobrecedora do conhecimento. Portanto, existe também esta perspectiva, não é? Que já é desenvolvida dentro daqueles que trabalham criticamente com estas tecnologias e que, de qualquer forma, querem, na mesma, que essas tecnologias sejam possa dar o seu melhor. Agora, para mim, há bocado tu dizias já, mas como é que se pode ajudar a pedagogia? Eu, de uma maneira muito, talvez, paradoxal, diria, a coisa melhor seria banir a avaliação. Já não há notas, ou todos têm a melhor nota. E assim, agora podemos finalmente mergulharmos no prazer e no interesse, não é? Do conhecimento. Porque não há nada a fazer, desde a primeira aula, é a primeira pergunta. Como é que... Quanto é que vale para o teste, não é? Sim, é tudo assim. Portanto, não há... É muito difícil, portanto, encorajar alunos que estão a pensar na nota final a tornar a aprendizagem um processo mais demorado, lento, complicado, ou sentir que aquele risco é um risco que vale a pena correr, não é? Perder-se, desorientar-se. Portanto, eu bania mesmo o sistema. Não a inteligência artificial, A avaliação, para finalmente tornar a inteligência artificial também um companheiro de viagem, claro. E não a varinha mágica. E depois, ligado com, não é para brincar, mas eu estava a pensar, nós todos utilizamos ferramentas, mais uma vez, de empresas privadas. Essas empresas privadas são preocupadas com a aprendizagem dos alunos, eles dizem cada 6 meses, então, aprenderam bem? Ou quanto valor extraímos para podermos desenvolver modelos ainda mais extrativos? Portanto, é também uma questão de governance, se o que é de utilidade pública deve ser desempenhado e desenvolvido por sujeitos privados, não é? Talvez também este é um outro aspecto que deve ser considerado. Aliás, nós poderíamos dizer, mas como é que não vão à falência? Todos falam há anos e anos e anos que a boia está para explodir, a boia está para... Porque todos utilizamos também de uma forma gratuita, portanto não somos custos. Mas como é que a OpenAI, que investe bilhões e bilhões e bilhões, deixa-me depois utilizar gratuitamente? Como é que o WhatsApp eu tenho, como é que se chama aquela ferramenta Meta AI? Meta AI. Se é um produto tão lindo, como é que eu não pago por ele? Como é que não estou numa fila à espera de poderlo comprar? E não, fica mesmo aqui mesmo, engoles isso porque é fantástico, não é? Como é possível? Um bocado porque faz parte da economia de vigilância, não é? Portanto, são microespias que temos, microespiões que temos, mas também porque, como eu disse há bocado, esses sistemas têm a esmagadora maioria dos financiamentos baseada em armas, em sistemas de defesas, em sistemas de vigilância. E, portanto, nós podemos utilizá-los também para fazer coisas muito interessantes, de graça, mas, no fundo, ou podemos também apenas brincar com eles, mas, no fundo, regem-se nesta grande matrimônio com sistemas de policiais, militares,
armamentos, predições, a guerra para o espaço, ok? Portanto, a bolha não está a explodir, apesar que poderia ter explodido, porque também quem utiliza, muitas vezes, uma investigação recente do MIT disse que todas as indústrias, as empresas que apostaram em sistemas de inteligência artificial e substituíram trabalhadores com máquinas, perderam valor, perderam capacidade de produzir melhor, voltaram atrás, recuaram, e portanto esses sistemas de inteligência artificial não necessariamente aumentam a produtividade se forem considerados como substitutos de trabalhadores. Aliás, muitas vezes os trabalhadores trabalham muito mais e muito pior. Em muitas empresas, está mesmo estudado. Portanto, é interessante pensar como nós também deveríamos fazer um processo de desaprendizagem face a todos estes sistemas para utilizar algumas, em alguns casos, não sempre, e sempre as mesmas em outros. Não, e disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, não é? Que estas empresas não estão preocupadas se nós aprendemos. E eu queria fazer, em jeito de provocação, e já fizeste referência numa destas conversas, mas faço de novo, que depois nós temos no palco do Web Summit, não é, um ministro português a dizer um ChatGPT para cada aluno. E ele não explica porquê, para quê. Sim, como a Camalares, se temos a cloud. Sim. A Microsoft a esfregar as mãos, uma renda para cada aluno, é espetacular, mas depois não há... Cá está, quem é que se preocupa no fundo? Há aqui abolir a avaliação, não é? Porque essa avaliação quase que representa essa preocupação com a aprendizagem, não é? Ou devia representar. Bom, é um sistema, é uma ideia de aprendizagem. Exato. O que é, afinal, ter uma boa nota? E estes sistemas são criados a essa medida. Aldrabar ou não aldrabar não interessa, o importante é ter uma boa nota. Não é? Sim. Acho que aqui abolir as notas seria ótimo de muitas maneiras, mas parte do problema é que as universidades têm um pouco e as escolas, uma função dupla, que é uma função é as pessoas terem um espaço para aprender e outra função é dar um diploma que certifica que aprenderam. E muita gente está na universidade porque quer o diploma para depois conseguir um certo tipo de trabalho. E as universidades querem diplomar, porque senão o Ministério não financia. Exato, ou seja, aqui entramos rapidamente em tinha de se mudar o sistema todo. Acho que abolir a avaliação implica, no fundo, uma revolução dentro de como é que a educação funciona. É muito esse discurso que é esta ideia de estarmos sempre à procura de uma inovação tecnológica que vai resolver os problemas da educação, essa coisa do ChatGPT por cada aluno, sem pensar, mais uma vez, na estrutura de poder e propriedade. Isto são empresas privadas que vão lucrar um montão e depois vão ter o Estado refém, basicamente. Isso é, como temos visto nos últimos tempos, super perigoso também, tendo em conta depois as derivas de direita dos governos dos Estados Unidos e por aí fora. E depois é esta ideia, sempre que, se vai resolver o conhecimento, se vai resolver a aprendizagem, vai ser com uma ferramenta tecnológica super nova, ou com uma técnica qualquer super nova. E não se pensa realmente nas coisas que já sabemos, que são as coisas que funcionam, que tende a ser os estudantes terem professores que conseguem realmente dedicar-se a dar aulas e com quem conseguem estabelecer algo de uma relação pessoal e algo de uma relação pessoal com os seus colegas. Pensa sempre, vai haver uma coisa aqui nova, que muitas vezes é super cara, porque fazer estes contratos com as empresas não é nada barato, e há um pouco um esquecimento das coisas que, no fundo, nós já sabemos sobre o conhecimento e como o conhecimento é construído, que é muitas vezes em redes de pessoas que têm tempo, capacidade de dar atenção àquilo que estão a estudar e umas às outras, e que, honestamente, muitas vezes também não estão excessivamente pressionadas por métricas estúpidas. Isto aplica-se tanto aos alunos como aos professores. Tipo, as pessoas poderem não estar sempre a tentar otimizar uma métrica qualquer que foi decidida de fora e é sempre um proxy muito imperfeito para aquilo que se quer medir. E penso que há um pouco um risco destas ferramentas entrarem e um pouco servirem para obscurecer aquilo que nós já sabemos sobre o conhecimento e ao mesmo tempo extrair valor que vai para as mesmas empresas do costume, basicamente. E reforçarem, não é, alguns dos preconceitos que nós temos errados sobre o conhecimento, não é? Aquela coisa da ciência de ninguém descobre uma grande invenção partindo a dizer vou fazer esta invenção. É muito difícil, não é? A invenção é esse processo errático.
Alguém tem alguma questão? Subscrevo a sua opinião, Vânia. Aliás, eu conheço porque eu estou a fazer o doutoramento no Isqueteco. Ah, é verdade. Boa tarde. Comunicação. já tive consigo. Mas subscrevo isso porque não há hipótese. Todos os meus colegas, todos, eu nem sequer pensava ter o ChatGPT. Eles nem sequer têm o gratuito, têm outro já mais avançado. Todos, ninguém faz nada sem o ChatGPT. Nada. Agora, aqui o importante do ChatGPT é saber fazer os prompts. Ora, qualquer pessoa que use, vão zero. Aliás, os professores podem perfeitamente ver quem soube fazer a pergunta ou não. E depois pegam naquilo, é ipsis verbis. Estão a ver? Eu sou de formação, sou advogado, mas agora estou a fazer o doutoramento em comunicação. Eles põem exatamente como está, nem alteram. Às vezes aquele português e aquelas respostas que não percebem. Mas os professores do Isqueteco também usam. Só que é assim, uns usam e outros são usados. Agora, não há hipótese de nós voltarmos atrás, não há hipótese. E eu acho péssimo isso que sabemos do arroz e da água, que o seu exemplo é verdade. Isto é tudo verdade. Mas o que é que isso agora conta? Então, agora, também esse discurso não se volta atrás. Ok, não se volta atrás, mas não podemos abrandar, não podemos modificar porque esta é a vaga e, portanto, não podemos... Às vezes é um discurso também é muito impingido e ideológico, porque é como dizer, como é expectável que este seja o motor da história, o novo motor da história, todos temos que utilizar o mesmo motor, não é? É como dizer, como é expectável que os homens batem nas mulheres, eu vou bater-la porque se não sou eu, pode ser outro, não é? Porque faz parte... Eu não acho isso expectável. Mas... Isso é violência doméstica. Exatamente, como a estatística nos diz, não é? Que, portanto, os ludistas não é que eram contra as máquinas, eram contra o fato que estas máquinas permitiam que uma criança as pudesse utilizar e, portanto, os operários eram substituídos, não é? Pelas crianças. Então, destruir as máquinas, naquele caso, era uma maneira também de defender a exploração do trabalho infantil. Aliás, outra coisa que dificilmente é mencionada, a inteligência artificial é feita à mão. Temos 400 milhões de trabalhadores espalhados pelo mundo, no sul, que trabalham para etiquetar, nomear, catalogar, discriminar, curar, tudo associar, desassociar. Nós temos, todavia, a ideia que é um processo que vem do cérebro de 4 engenheiros esclarecidos, não é? Portanto, também esta é uma coisa muito importante também para termos a ideia que é um processo de produção por trás, que é um processo de produção que implica política, recursos naturais, economia drogada, porque, como dizem muito, eu tento sempre de cruzar as questões da comunicação e da tecnologia com questões que são fortemente políticas, porque, assim como muitos outros, porque estamos sempre a falar de tecnologias que são desenvolvidas para um monopólio de empresas. Monopólio é uma palavra muito grave numa democracia e num sistema de economia de mercado. Ou seja, os monopólios, quando foi redigida a primeira lei antitrust no final do século XIX, o senador Sherman disse: podemos ter alguns bilionários ou podemos ter a democracia. Podemos ter democracia ou monopólios, monopolistas, mas não podemos ter as duas coisas juntas, não podem coexistir. O que os oligarcas, quem disse, os oligarcas fazem é tentar dizer, é verdade, o Sherman tinha razão, temos banir a democracia. Porque é assim que pode funcionar. Funcionaria melhor, mas o Peter Thiel afirma estas coisas, que é um dos maiores financiadores, afirma belamente.
Os improdutíveis se podem transformar em jogadores de computador. Qual é o problema? Nós damos de borla software para eles jogar e nós tomamos conta, não é? Porque a democracia é lenta. A democracia faz perder tempo. Não é? Mas é muito importante lembrar-se sempre destas coisas, porque, mais uma vez, se tivéssemos coragem política como sociedade, teríamos também eficácia pedagógica. É inútil falar de pensamento crítico quando na realidade tudo aquilo que rege e gere já está pré-estabelecido por, não é? Por relações de poder que eram impensáveis até 30 anos atrás. E, portanto, às vezes sim, eu também perdo tempo a escrever artigos sobre pensamento crítico, mas na realidade deveria só escrever que estas pessoas deveriam ser presas. Porque é ilegal, é uma violação constante dos direitos. O meta-AI não deveria existir, porque temos uma Constituição, um direito que nos tutela face ao roubo de dados, monitoração da vida constante, biométrica, tudo aquilo que fazemos. É uma violação da lei. Mas eles têm as linhas orientadoras. As linhas orientadoras são a Constituição, o direito que está aprovado no Parlamento, que as democracias votaram. São aquelas, não é? Não se podem substituir. Que fera da legge, fera da malícia. Dizemos nós na Faculdade de Direito, está a ver? É verdade. Mas eu peço desculpa, mas essas violações são feitas pelos Estados? Não são permitidas. São feitas pelos Estados. Os Estados são os principais interessados em tê-lo. Em ter o quê? As empresas? Todos os dias. Essas tecnologias da inteligência artificial são, Todos os dias. hoje, geralmente adotadas pelos Estados. Sim, Nos mais sim. diversos setores O da Estado sociedade. português foi um dos primeiros. O Estado português é um dos primeiros. E assistimos exatamente Para bem ou a esse para mal. fenómeno. Não percebo porque é que se insiste a criticar apenas as empresas privadas, quando os Estados são os seus principais clientes. Pronto, porque abdicaram de fazer política. Não sei se abdicaram. Porque os regimes que os caracterizam, tanto falam da democracia como os regimes autocráticos. Eu estava a ouvir críticas. Todos eles. Nós continuamos a ter legislação em vigor que protege, por exemplo, a privacidade dos cidadãos ou a liberdade dos cidadãos face a vigilâncias, interferências nas nossas escolhas. Está garantido pela lei. Ou seja, se eu trabalhar no correio, você me entregar uma carta para um amigo, e eu abrir o envelope e digo, olha, dou uma lida antes de e-mail, você me pode denunciar. E a sua conclusão é? A minha conclusão é que não se adotem dois critérios, duas medidas conforme. Como não há? Eu posso abrir a sua carta no correio? Não pode. Não pode. E depois, o que é que eu faço? Vamos lá ver. Faço a entrevista. Dê lá um exemplo. Fiquei 20 anos. Dê lá um exemplo concreto. De quê? Há entidades. Bom, nós aprovamos o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Correto? Que é muito pouco aplicado, ou constantemente se queixa. Mas isso é outra questão, não é? Isso é outra questão. Claro, é política. Uma coisa é a gente formular a lei, outra coisa é velar pela sua implementação. Sim. Correto? Não é? Quem é o responsável pela sua implementação? A política. Os Estados. Sim, chamamos como queremos chamar. Exatamente. Ou seja, mas acho que essa ideia estava latente no. Exato, na Mas mais crítica. do que isso, eu ouvi dizer, a inteligência artificial é uma ferramenta, e depois acrescentou, desde que não se transforme, mas quem é que a transforma? Sim, sim, em particular, como é que nós avaliamos e Os humanos. medimos. Os humanos é que a transformam, não é? O AI Act europeu, o primeiro artigo, se não me engano, é fantástico porque diz que deve respeitar um conjunto não deve... Agora não me lembro as palavras, é muito simples, e depois acrescenta no fim, desde que não determine danos significativos. E como é que os danos significativos se podem Mensurar. não é? Categorizar? Portanto, dá logo aso à possibilidade de encontrar sempre cavalos de Troias para, não é? Para... Não, mas é... Olha,
Temos de ser muito breves, temos mesmo só 3 minutinhos para acabar. Não, vamos passar. Não, pois depois podemos falar. É que Há temos um mesmo... lapso que é muito importante que nós nunca conseguimos resolver, entre a inovação tecnológica e depois a regulação. A regulação caminha sempre atrás. E quando ela se torna efetiva, já a inovação tecnológica avançou 2 passos. Nós não conseguimos, até podíamos chamar latência, não é? Encurtar essa latência, essa capacidade que temos de responder. Não vamos lá. E mesmo, que é verdade, para além disso, também quando conseguimos fazer isso, fazemos as coisas de uma forma que permitem sempre que algumas empresas possam não ser prejudicadas no sentido das empresas, não no sentido da sociedade. Sim, mas posso dar Temos monopólios. E essa comparação não vale quando analisamos empresas americanas e empresas chinesas, por exemplo. Mas posso dar São sistemas completamente diferentes de controle. Mas deixa-me só dar-lhe um exemplo. Por exemplo, o pacote de regulação sobre as redes sociais implica que as redes sociais digam se utilizam tecnologias de inteligência artificial para fazer moderação de conteúdos. E o que as empresas de redes sociais têm que fazer é dizer sim, utilizamos sistemas de inteligência artificial. Portanto, não há propriamente um escrutínio que vá para além disto. Não, evolui-se imenso na moderação de conteúdos. Não, isso eu acompanho. Eu acompanho. Tem essa relação direta com as empresas. É isto que lhe estou a dizer. Relatórios trimestrais. É isto que lhe estou a dizer. Há uma autorregulação. Eles dizem às empresas, desenvolvam os sistemas e dizem-nos que desenvolvem. Mas a autorregulação significa a nossa incapacidade, a capacidade dos Estados. Exatamente, mas acho que aí concordamos todos, é isso? Pronto, É isso, os Estados foram incapazes e confessam-se impotentes para resolver estes problemas. Exatamente, por isso é que nós estamos aqui a tentar munir a sociedade civil de algumas armas. Tínhamos ali uma pergunta ao fundo, deixa-me só. E tentemos que seja assim, só fazer essa pergunta. Olha, uma questão, é assim, já que isto aqui é em torno da inteligência artificial, é assim, eu utilizo a inteligência artificial, por exemplo, para fazer questões que têm a ver com relacionamentos, portanto, coisas do dia-a-dia, portanto, assim. Eu gostava de saber que é assim, se a pessoa deve confiar na resposta que eles dão ou não. É assim, eu já tive um psicólogo e o psicólogo diz que não há problema em utilizar a inteligência artificial. Só que eu gostava de saber se devo confiar na resposta da inteligência artificial ou não. É porque assim, a inteligência artificial tem uma resposta, só que o psicólogo tem outra, que é completamente diferente. Eu não sei, pronto, tenho dúvidas. Portanto, o que é que eu, por exemplo, eu gosto mais, por exemplo, das respostas da inteligência artificial, por exemplo. Pois. Mas o psicólogo se calhar conhece o melhor. O psicólogo se calhar conhece o melhor. Só que assim, a inteligência artificial diz assim, o psicólogo não sei falar em que aconteceu aquilo, por exemplo, é uma opinião que a inteligência artificial diz. Acho que há por exemplo, não sei. Assim, eu percebo, não é? Acho que a questão de até que ponto estes modelos são fiáveis depende do domínio, é complexo. Acho que há um problema particular com questões pessoais e assim que é que os modelos estão realmente construídos para um pouco nos agradarem. Isso às vezes nem sempre é a resposta que vai ajudar uma pessoa. É um pouco a resposta às vezes que é mais cómoda, que o modelo um pouco antecipa, que vai fazer essa pessoa continuar a fazer-lhe perguntas e às vezes nós queremos falar, pronto, com uma pessoa de confiança, um psicólogo, um amigo, que nos pode, tipo, que tem interesse no nosso bem-estar e não apenas em que nós continuemos ali a fazer-lhe perguntas. E acho que desse sentido, com coisas assim pessoais, é muito importante ter isso em conta e pensar, ok, não vou falar com uma pessoa que se calhar está disposta a dizer-me coisas que me deixam desconfortáveis no momento, mas que me vão realmente ajudar, porque o modelo de inteligência artificial nunca vai estar disposto a fazer isso. É deixar desconfortável, exato. Bem, eu tinha ordens, recebi que temos mesmo que acabar às 5h, portanto não temos mesmo mais tempo para questões, mas estas conversas, como eu dizia, isto é suposto continuar, portanto eu conto com textos também aqui dos meus ilustres convidados no Shifter, e estas discussões vão sempre acontecendo nas nossas páginas e também nas páginas da Eletra e dos outros sítios para onde forem escrevendo, não é? Tem que fazer a publicidade à concorrência. Já que esta é a nossa última conversa, agradecer à Biblioteca de Alcântara por nos ter recebido neste ciclo. Foram assim 6 conversas e talvez ainda alguns ecos destas conversas surjam online para podermos dar continuidade. E obrigado a quem veio nesta tarde de sol e com tantas outras coisas.
E aos meus convidados, mais uma vez, acho que foi uma ótima conversa. Obrigado a nós. Fica sempre a sensação de que, não é, começava agora e isto Exato. foi mais 1h30, mas é... Fogo, coitado, já ouvi É dizer. como eu dizia no princípio, ainda bem que nós temos dúvidas, porque para certeza já basta aos CEOs das empresas do AI. Mais uma vez, obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.